Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 16. Eu lerei os 2 primeiros versos. Vamos orar antes. Senhor Deus, mais uma vez a Tua palavra será lida e nós te pedimos iluminação, Senhor, e esclarecimento. Sejas conosco em nome de Jesus. Amém. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. O que há muito tempo vem me chamando a atenção é que eu vejo na Bíblia 3 tipos de mulheres. Existem algumas que a Bíblia diz muita coisa sobre elas. Eu vou dar um exemplo, né? Por exemplo, Sara. Se eu perguntar aqui ao Simon, quem é Sara, ele vai dizer que ele é inteligente, ele sabe quem é Sara, né? E tem vários fatos. Tem várias narrativas, não só no Antigo Testamento. Em Gálatas vai falar lá, né? Aquela alegoria, Sara e Agar. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, está lá o nome dessa senhora, chamada Sara, que era meia-irmã de Abraão e terminou casando com Abraão, né? Então a Bíblia dá muitas informações. Existem aquelas que a Bíblia dá poucas informações. Por exemplo, Eva. O que a gente sabe sobre Eva? A gente sabe que ela foi criada da costela de Adão. A gente sabe que eles foram criados com a capacidade de procriar. Foram colocados dentro de um jardim e que ela terminou dando ouvidos à voz de quem não devia. Mas a Bíblia fala pouco sobre essa senhora, que em verdade é a mãe de todos nós. Hoje na biologia fala-se até da Eva mitocondrial. Depois vocês pesquisem na internet, Eva mitocondrial. E existem algumas mulheres na Bíblia que a Bíblia não menciona nem o nome. E elas foram importantíssimas. Importantíssimas. Eu vou dar 2 exemplos. Os irmãos conhecem a história de Amã. General do exército assírio. E foi uma menininha, a gente não sabe o nome dessa irmã nossa, que disse: olha, vai lá procurar Eliseu, o homem de Deus, ele vai te ajudar, ele vai te ajudar a se curar dessa lepra. E ele foi lá até com Eliseu, não muito agradado da sugestão, que Eliseu disse: vai te banhar lá nas águas do Jordão, mas ele foi por sugestão da menina. Como é o nome dessa menina? Não sei. Nesse mesmo capítulo 16 aqui, no versículo 13, olha que coisa maravilhosa Paulo vai dizer aqui. Mãe, que também tem sido mãe para mim. Como era o nome dessa senhora? Nós não sabemos. Mas sabemos que Paulo nutria por essa mulher uma afeição, um sentimento filial. E ele declara aqui que da parte dela havia um cuidado maternal. Então, a Bíblia vai colocar mulheres sobre as quais se fala muito, mulheres sobre as quais se fala algumas coisas, e mulheres que são mencionadas. E muito pouco se diz, ou quase nada se diz, sobre essas irmãs
que foram tão preciosos. Eu quero abrir um parêntese que quer dizer para os irmãos o seguinte: existem irmãos e irmãs, uma grande quantidade na história da igreja, que tiveram uma importância muito grande e que muito pouco se fala sobre essas pessoas. Essa senhora, chamada Febe, eu diria que ela está ali na segunda categoria, né? A Bíblia diz poucas coisas sobre ela. Por exemplo, sabemos que ela era crente, Paulo diz que ela era irmã, nossa irmã. Sabemos que ela estava lá perto de Corinto, lá na cidade de Cencreia. Sabemos que ela era uma mulher ativa, o texto diz assim, está servindo. Ele usa aqui o particípio presente para descrever uma atividade continuada. Sabemos, inclusive, que era alguém confiável, porque Paulo está recomendando e pedindo para que ela seja recebida. E sabemos também que ela era alguém generosa, porque a expressão aqui é que ela era protetora de muitos, inclusive de Paulo. E a palavra protetora aqui é a palavra patrona, ou seja, era alguém que usava os recursos financeiros que tinha para cuidar, para proteger, para auxiliar. Então vejam como é interessante que a Escritura, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito, ele faça o registro do nome de uma irmã, 2 versículos, ele diga ao mesmo tempo poucos dados biográficos, mas por outro lado, ele ressalte algumas características dessa senhora que, em verdade, refletem uma coisa muito maior, que é o bom caráter de Cristo, e que é também uma forma de glorificar a Deus através da sua vida. Febe é descrita como servindo a igreja de Cencreia, demonstrando seu compromisso com o serviço e também, de certo modo, com a sua liderança. Seu caráter é marcado, a princípio, por 2 coisas. Em primeiro lugar, dedicação. Febe se dedicava ao serviço da igreja, mostrando o seu amor por Cristo e pelos irmãos. Isso é muito importante de ser ressaltado, que não é aceitável apenas que o trabalho seja feito. É necessário que haja dedicação. Eu vou dar um exemplo. Eu estou muito cansado hoje, muito cansado. Foram 2 dias muito intensos. Eu passei a quarta-feira e a quinta-feira lendo todos os documentos que foram enviados ao presbitério do Itapemirim. Não é apenas dizer assim, olha, sexta-feira começa a reunião. Foi a 202ª reunião ordinária do concílio. Não é necessário apenas ir. Nós não vamos para lá para ser um bibelô. Ficar sentado, ouvindo, sem ter conhecimento do que se está tratando na reunião e tomar conhecimento apenas quando chegam as resoluções. Então, sentei, como outros fazem também, e li documento por documento. Agora, isso nós temos que aplicar, a dedicação, a tudo o que nós fazemos. Eu vou lembrar mais uma vez aqui uma frase do grande cozinheiro brasileiro, Alex Atala. O bom é inimigo do excelente. O bom é inimigo do excelente. Então, se você exerce uma função na igreja, eu quero dizer para você que você não está servindo ao pastor. Pela misericórdia de Deus, eu fui agora eleito
vice-presidente do presbitério e também eleito representante ao Supremo Concílio. Não passa pela minha cabeça que no uso das minhas atribuições eu vou servir ao presbitério. Isso não passa na minha cabeça. Passa na minha cabeça que em tudo o que eu for fazer, eu estou servindo a Cristo. E Cristo não aceita nada mais, nada menos que o melhor. Então, a dedicação é o sentimento, é a consciência de que eu tenho que me empenhar por fazer o melhor a cada dia. Então, se eu fiz algo hoje com excelência, o alvo é transcender essa excelência da próxima vez. O alvo é ir além. Sempre é possível aplicar um grau de dedicação maior. Sempre. Isso não quer dizer fanatismo. Em hipótese alguma. Porque o fanatismo ele agrega outras questões que são absolutamente negativas. Mas a questão da dedicação no serviço. Eu conversava com um colega, pastor, e eu dizia para ele, o foco do ministério do pastor, a principal atividade do pastor, está na Constituição, no artigo 30, é a pregação do Evangelho. E ele tem que fazer isso com excelência. Aí vem a ministração dos sacramentos, aí vem a edificação dos crentes, e aí na edificação dos crentes vem o ensino, o discipulamento, o aconselhamento, o bom convívio. Em tudo isto deve haver dedicação por parte do ministro. Agora, como hoje é o dia da mulher presbiteriana, eu quero dizer para os irmãos que as mulheres, e aí eu convido você a folhear as páginas da Bíblia, aquelas que são abnegadas, que são dedicadas, aquelas que devotaram a sua vida à causa do reino, à vontade de Deus, foram mulheres que deixaram um exemplo extraordinário. Eu, particularmente, tenho uma admiração incontida por Maria Madalena. Incontida. Ela era uma mulher possessa. O Senhor libertou ela. Ela não era prostituta. Ela era possessa. E ela passou a segui-lo. E ela estava lá quando ele foi crucificado. Os discípulos se evadiram. Ela estava lá. E depois ela vai de madrugada. E ela é a única pessoa que permanece lá. E é a primeira pessoa que teve um encontro com ele. E voltou para trazer a boa nova. Eu tenho uma admiração incontida por esse personagem. Chamado Maria Madalena. Uma mulher. Então me parece que dedicação deve ser alguma coisa que deve nos identificar. Um cristão que não é dedicado, tem alguma coisa errada com essa pessoa. E a Bíblia diz, maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Não é compatível com a nossa condição de filhos de Deus, de discípulos do reino. Outra coisa, o seu caráter era marcado pela hospitalidade e pelo cuidado. O texto diz, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Quando uma pessoa como ela, que era detentora de algumas posses, né? A palavra que aparece em grego é a palavra prostates, que é protetora, é patrona, é patrocinadora.
Aqui a gente percebe claramente que o uso dos recursos era empregado para cuidar e proteger. É muito interessante que a palavra cuidado e a palavra cura, ela tenha a mesma origem, inclusive em alemão é a mesma palavra. A palavra cura e a palavra cuidado. Então, aqui nós percebemos que, embora ela não fosse diaconisa, né, e a Nova Almeida atualizada já traduz como diaconisa, o termo que aparece lá, me parece que ela servia à igreja de Cencreia pelo uso canalizado, direcionado dos seus recursos. É como acontecia no ministério de Cristo. Como é que Diana, Susana e outras mulheres serviam no ministério de Cristo? Serviam com as suas posses. Provavelmente eram pessoas abastadas, pessoas que tinham o suficiente para si e para ajudar. Mas aqui a gente percebe claramente que nessa hospitalidade, nesse cuidado, havia o quê? Havia o sentimento de que os nossos recursos, eles existem também para nossa manutenção, mas também para o cuidado do outro. Então, num mundo como o nosso, onde o materialismo e o apego aos bens materiais, a acumulação de renda é tão incentivado, isso já acontecia. O mundo antigo não era diferente. As pessoas tinham apego aos bens materiais e aos seus recursos. Aqui a gente vê desprendimento. E claro, cada um contribui, cada um labora de acordo com as suas condições. Mas aqui a gente vê claramente que ela, pelas posses que tinha, ela empregava isso para o cuidado dos menos favorecidos. Inclusive, Paulo vai dizer de mim. De mim. Ela tem sido protetora, inclusive de mim. Lá na frente ele vai dizer a mesma coisa em relação à mãe de Rufo, em relação ao convívio maternal. Fica muito claro para nós. Então, ela demonstra, de fato, a sua capacidade de acolher e de cuidar das pessoas. Eu já falei isso aqui na igreja, isso sempre me chamou a atenção. Eu já tive a oportunidade de ir em igrejas pequenas, comunidades muito pobres, comunidades onde os recursos eram muito escassos, mas a igreja bem cuidada, a igreja organizada, a igreja limpa, o ambiente aconchegante. Eu perguntei, tive a curiosidade de perguntar, quem faz aqui, né? Quem cuida da igreja? Não, é a SAF que organiza, é a SAF quem dá esse suporte. E eu sempre observei isso, né? Onde tem uma SAF, tem um trabalho bem feito, um trabalho engajado, um trabalho desenvolvido, e é preciso reconhecer e valorizar. É preciso incentivar essas irmãs, e eu faço aqui até uma fala, não um apelo. Eu não faço apelo, eu faço um incentivo. Quem não é da SAF aqui, procure a SAF. Quem não é da SAF, procure a presidente. Faça uma visita, participe. É importante. É uma bênção. Tá? É uma bênção. O mesmo vale para o PH, vale para o MP, vale para a UPA, vale para as sociedades. Agora, como é dia da mulher presbiteriana, eu faço questão de dizer, procure a presidente. Venha assistir aqui uma reunião aqui, venha uma reunião de departamento, venha assistir aqui uma plenária, vai ser importante. Outra coisa que a gente vai encontrar no caráter de Febe, que certamente glorifica a Deus e espelha o bom caráter de Cristo, é o amor. Febe demonstra amor pelos irmãos servindo. Presta atenção nisso. Quando você serve, quando você põe a sua alma no serviço,
isso se materializa de maneira muito bonita. Isso é amor. Para cuidar tem que haver preocupação. Para cuidar tem que haver, de certa forma, a mobilização de trabalho. Então, quem ama, serve. Quem serve, ama. Outra coisa, a sua humildade. Ela serve com humildade, demonstrando a mesma atitude que houve em Cristo. Presta atenção, pessoas que não são humildes não servem. Tem muita gente que quer ser servido. Tem muita gente que diz assim, mas isso aí não é para mim. Eu me lembro, eu era da Assembleia de Deus, eu era membro da Assembleia de Deus, e o regente do coral era um juiz de direito, ele era membro da igreja, e eu lembro que um dia deu retorno no sanitário e começou a vazar água, e aí para não espalhar, tinha uma canaleta, tinha que quebrar o muro. Ele não pensou duas vezes, correu lá, pegou a marreta, pegou o formão, o ponteiro e começou a quebrar. Um juiz de direito. E alguém até perguntou, mas doutor, o senhor vai fazer isso? Eu sou membro da igreja. Eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para fazer o que tem que ser feito. Eu sou juiz de direito lá na comarca. Aqui eu sou membro da igreja. Eu estou aqui para fazer o que me pedirem e o que tiver que ser feito. Eu nunca vou esquecer dessa imagem. Doutor Abner, pessoa maravilhosa, homem seríssimo. Então, mesmo sendo uma pessoa de posses, mesmo sendo uma mulher, havia no coração dela esse sentimento humilde quanto à necessidade do serviço. Em resumo, Febe é um exemplo de como podemos viver uma vida que glorifica a Deus e reflete o bom caráter de Cristo. Isso é o que interessa na vida. Nós não fazemos porque queremos algum protagonismo. Não fazemos porque, de repente, somos forçados a fazer. Isso não existe. Nós estamos na igreja para contribuir. E estamos na igreja para servir. Há muito trabalho a ser feito, há necessidade. Eu estava lembrando, diácono Rodrigo, do dia que arrancou-se essa árvore daqui. Eu tenho uma foto do diácono Kane sem camisa, tá? Está guardado no computador. A máquina veio, retirou, e ficamos aqui e tal, fizemos uma limpeza assim, aquela coisa assim bem rápida. E à noite estava aqui, presbítero Paulo, presbítero Marinho, diácono Rodrigo, Keino, Vanderlan, eu não lembro quem mais, o diácono Vander, estávamos aqui, e colocou areia, depois colocou as pedras, depois fizemos o cimento aqui, colocou, e graças a Deus está aí o estacionamento. Uma atividade coletiva, como fruto do trabalho, do serviço, do servir, do coração posto. E isso aqui não foi feito para o deleite de ninguém. Isso aqui foi feito para a glória de Cristo. Irmãos unidos, irmãos no bom convívio, trabalhando para a glória de Cristo. Isso é o que interessa. Então, se eu posso dizer às irmãs, prossigam, continuem frutificando, trabalhando, servindo de exemplo, eu posso dizer para a igreja também. Sempre haverá o que fazer. E sempre que houver a necessidade de fazer, vamos pensar assim, nós vamos glorificar a Deus e nós vamos seguir o excelente, o exímio, o incomparável exemplo de Cristo. Nunca vamos conseguir reproduzir o exemplo de Cristo como ele.
mas devemos nos esforçar. E devemos entender que glorificar a Deus e imitar a Cristo é parte da nossa vida e está no âmago da nossa vida. Acima de qualquer coisa. Glorificar a Deus Pai e seguir os passos, os bons passos, os honrosos passos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus, Ele nos abençoe a mulher presbiteriana, abençoe a igreja do Senhor.